Olá, olá, olá! Olha, eu, Márcia Pimentel, facilitadora em constelação familiar aqui no Rio de Janeiro. Hoje, aí da página Como Viver Leve e Feliz, hoje quero conversar sobre esses dois conceitos que é entendimento e autorreconhecimento. Quando eu comecei nesse processo de entendimento a partir da formação da constelação familiar, eu percebi que eu precisava muito mais me entender do que tentar de pronto me auto-reconhecer. Porque enquanto eu me entendia, eu automaticamente me auto-reconhecia. Então, eu me entendia nas ações e nas falas que eu tinha com o outro. Quando isso começou a ficar mais vivo, eu comecei a me auto-reconhecer. Agora, onde é que eu peguei esse ponto para trazer para a minha vida? De 4 palestras que eu assisti do Dr. Iliakeda Lenz, que trabalha com o Ho'oponopono. As palestras dele, eu nem prestava muita atenção nas falas, mas em como ele se colocava. Eu achei muito interessante, porque ao ouvir o outro, ele identificava qual era a crença que aquela pessoa tinha por trás da fala dela. Então eu comecei a trazer isso para mim, a identificar quais eram as minhas crenças por trás das minhas falas. E claro que às vezes as coisas ficam muito nebulosas ou conflituosas, e claro que com a facilidade da constelação familiar, eu ia trabalhando com alguns exercícios e trazendo cada vez mais essas crenças à tona, e graças a Deus eu fui limpando cada dia mais cada crença dessa. E uma das coisas principais nessa questão do seu próprio entendimento é prestar atenção na habilidade de falar com o outro. E aí eu percebi que a minha habilidade às vezes era muito direta, muito rústica, muito para, tipo, eu quero acordar o sujeito de qualquer jeito. E não funciona. Não funciona. Até porque ninguém é acordado de nada. Eu preciso me transformar para que o outro seja transformado. Mas ele não vai se transformar enquanto ele não começar a perceber as crenças deles. E era eu que estava nesse movimento. Então eu percebi que a habilidade no falar, ela estava diretamente ligada com o exercício do amor. O exercício do amor de dentro para fora. E não é aquele amor que você, vou exercitar o amor, mas o cunhado, o primo, o sobrinho, seja lá quem for, para ele não tem amor. Não, não tem essa. As pessoas estão do lado de fora. Então, se você olha para lá para falar do amor, você está trazendo o amor de fora para dentro. Você está querendo criar um amor em você de fora para dentro. Não. O amor, ele precisa ser de dentro para fora. Então, eu preciso primeiro me amar. Quando eu me amo, eu transformo aqui e transformo ali. E para explicar um pouco mais como foi esse meu processo, eu trouxe 3 histórias para vocês, bem curtas, mas bem interessantes. Uma é de quando eu estava fazendo um curso que tratava de valores humanos e tal. Tinha uma moça que por 2 vezes ela falou na frente lá no curso, e ela destacou uma injustiça que uma amiga dela promoveu contra ela. Da 3ª vez que ela falou, eu ofereci para ela uma carona. Eu já tinha ficado até um pouco interessada em ouvir aquela injustiça. Porque como eu estava fazendo esse exercício da habilidade, nada mais interessante que fazer também o exercício da habilidade com o outro para entender aonde estavam as crenças dele atrás da fala dele. Como eu não a conhecia, eu falei assim, olha, é um desafio maior. Ela aceitou. E eu, no meio da carona, eu disse para ela assim, você percebeu que por 3 vezes, quando você foi falar na frente do curso, você falou de uma injustiça que um amigo cometeu contra você? Ela falou assim, nem me fala por causa disso, daquilo outro. E aí eu falei para ela o seguinte, uma questão de curiosidade, você poderia me contar por alto como é que funcionou? E aí ela não contou por alto, ela contou a fundo, como é que se deu a tal da injustiça. E eu percebi no ato que a injustiça não foi uma injustiça, foi uma crítica. E eu comentei com ela, você percebeu que isso foi uma crítica? E ela falou assim, não, isso foi uma injustiça. Aí eu me calei. Eu percebi, em algum momento,
ela está identificada com alguém que sofreu uma injustiça ou quando foi criança sofreu uma injustiça e por isso ela ainda carrega essa corrente da injustiça na vida dela. Por quê? Porque tem uma diferença entre crítica e injustiça. A crítica é quando você olha uma situação acontecendo e essa situação já traz em si uma ideia, mas você discorda, então você quer que essa situação acabe porque a sua ideia é melhor do que a ideia que está ocorrendo ali naquela situação. Ou seja, você vê um amigo ou uma amiga trair o seu cônjuge e você abomina a questão da traição, mas a pessoa está lá super feliz porque ela tem 1000 problemas em casa e acredita que a traição para ela naquele exato momento é a melhor coisa da vida. E você vai lá e diz que não, que traição é isso, você vai parecer com aquilo, você vai ser chamada disso, daquilo, você quer porque quer que a pessoa pare de trair o cônjuge, pare de cometer a tal traição. Então você critica ela. Então, a pessoa que tinha uma ideia e fazia determinada ação, você vem e quer implantar a sua ideia, porque acredita na sua forma egóica que é melhor do que a dela. Mas só que você não calçou as sandálias dela e por aí vai. Essa é a primeira. Então vocês percebam, a injustiça é quando você é extraído dos seus direitos. Ou seja, nós está aqui no Brasil, nós pagamos impostos e esses impostos precisam ser revertidos para educação, saúde, cultura, para vários lugares. Mas a gente percebe que há anos o dinheiro vem sendo desviado para outros cantos. Então, nós que pagamos impostos, nos sentimos injustiçados porque o outro que deveria fazer com que o nosso dinheiro fosse para determinada coisa, não está fazendo, então nós nos menosprezamos, não agimos dentro de uma democracia onde o povo é que deve tomar a atitude e não os governantes. Os governantes trabalham para o povo, mas, na verdade, a gente tem uma história aí de... Bom, não vou entrar nessa parte, senão vai ficar o vídeo muito extenso. Então, entenderam? Crítica e injustiça? Diferença? Ok. Vamos para outra história. Eu não sei se é uma criação ou se é verdade, mas um cidadão que era empregado de um capataz, ele sofria 1000 abusos do capataz, surras, maus tratos e todas as coisas mais. Um dia, ele passeando, ele carregando algo do capataz de um lugarejo para o outro, ele encontra Jesus pregando. E ele para ouvir, até o ponto que Jesus disse, porque o Pai Celestial tem interesse por todos os seus filhos que aqui estão. E aí ele levanta logo o braço e diz, mas porque se o Pai Celestial tem interesse por todos, por que ele não afasta de mim aquele capataz? Ou seja, esse homem, quando ele fala isso, ele se coloca num papel de vítima, assim como a nossa colega da injustiça. Ela se colocou num papel de vítima. Mas Jesus vira para o homem e diz, ele não afasta porque você que veio com amor de sobra e reconhece isso, reconhece que a forma de maus tratos não é a forma ideal para agir com o nosso semelhante, você tem a incumbência, a missão de conduzir esse capataz para agir de uma forma diferente. Então, se você não sofresse os maus tratos, você jamais tenderia a conduzir esse cidadão. Você não reconheceria o que é os maus tratos em si, e com certeza você não teria um ímpeto de querer transformar essa situação. Bom, a história finalizou. Então, nesses 2 primeiros pontos, o que nós enxergamos nas pessoas, que são o centro das discussões, é o vitimismo. E o que é o vitimismo? É uma ação egóica. É aquele que se acha, segundo Bert Hellinger, com todo o direito de se vingar. Por quê? Porque ele quer que ele seja visto como ele se imagina, que as coisas aconteçam do jeito que ele quer para ele, não do jeito que precisa ser, porque ele tem uma missão na Terra e precisa ajudar o outro. Então, essa história de Jesus caracteriza a primeira história que mostra que a moça
também, de alguma forma, ela, para reconhecer a justiça, ela precisou passar por uma injustiça, o que no caso dela não é uma injustiça, é uma crítica, mas ela está tão presa na questão da injustiça que ela só reconhecia a injustiça. Mas o fato é, ela precisa trabalhar para poder reduzir a injustiça no mundo. Essa seria a visão de Jesus Cristo, de Deus, para todos nós que estamos aqui. Nós passamos por dores para que a gente reconheça o contrário em nós, para que a gente possa transformar essas dores. Bom, até aqui você entendeu. A terceira história era de um sujeito que desce uma rua e vai atrás das pessoas. Ele vai para o trabalho com um saco e vai pegando toda a sujeira que as pessoas passam, jogam no chão e botando dentro desse saco para jogar no lixo. E ele faz isso todos os dias. As pessoas saem para ir para os seus trabalhos e ele vai atrás também para o trabalho dele, mas ele, o único com o saco, catando a sujeira, a balinha, papel de bala, papel de não sei o que, garrafa plástica, e vai botando no seu saco para jogar fora. Uma vez alguém parou para ele e falou assim: olha só, você não se cansa não? Todo dia a mesma coisa, todo dia as pessoas passam aqui na rua, jogam o lixo no chão e você cata o lixo no chão, acreditando que a rua vai ficar limpa, logo depois vem outra e joga mais lixo no chão, você não se cansa não? E aí ele vira para as pessoas e diz: o dia que eu tiver me cansado será o dia em que essas pessoas terão me vencido. Enquanto eu exercer a função que eu vim fazer, eu estou de alguma forma tocando o coração de alguém para que também traga o seu saco de lixo. Talvez não para catar o lixo dos outros na rua, mas para jogar o seu próprio lixo dentro do seu próprio saco de lixo. Qual é a diferença desse sujeito para os dois primeiros das duas histórias anteriores? Esse sujeito se entende e se auto-reconhece. E de alguma forma ele tem um amor interno que não cabe ao julgador dele e nem a ninguém julgar este amor. Só cabe a ele sentir e pôr em exercício. Porque catar o lixo na rua para deixar a rua limpa, para que as outras pessoas possam andar numa rua limpa, é um ato de amor. O lixeiro, quando ele está na rua varrendo, ele está fazendo a função dele, mas se ele fizesse com alegria e com gratidão, ele estaria desenvolvendo um ato de amor. Mas se ele faz mal-humorado, xingando as pessoas, ele não está fazendo um ato de amor. Então ele precisa passar por esse processo para entender que ele precisa ser grato ao trabalho que ele tem, a forma como ele veio para poder se auto-reconhecer, se auto-entender e por aí afora. Então nós vimos na primeira história que o que a moça passa é um não reconhecimento de si mesma, da sua missão de transformar o mundo e se coloca no papel de vítima. O segundo desafia Deus e o terceiro tem o entendimento e a responsabilidade sobre si só. É o que na constelação familiar nós vamos chamar de um desenvolvimento consciente. Ou seja, nós crescemos quando conseguimos nos comunicar conscientemente a partir das nossas escolhas. Quando a gente tem ciência das escolhas que nós fizemos, nós conseguimos nos comunicar conscientemente. Então, nós quando fazemos uma constelação para entender de onde vem o vitimismo, da onde vem a injustiça, quem sofria antes da gente maus tratos e que nós estamos identificados com aquelas pessoas e às vezes essa coisa não vem de pronto. A gente até sabe que os nossos antepassados sofreram bastante para que nós pudéssemos viver um mundo que nós vivemos hoje. Nós reconhecemos isso, mas ainda não conseguimos reconhecer que nós trazemos deles os sentimentos que eles não conseguiram lidar, que eles não conseguiram digerir. E essa é uma energia que vai passando de geração para geração. E quando a gente conseguir entender isso, a gente consegue fazer o link com eles
e agradecer a eles por tudo o que eles passaram, por tudo que eles viveram e por tudo que eles deixaram para nós. E a gente reconhece tirar dali o que é nosso e deixar com eles o que é deles. Esse é o papel da constelação familiar. Então, se essa moça da injustiça fosse olhar para começar a trabalhar o entendimento, para ter um auto-reconhecimento, ela teria que fazer uma constelação para entender da onde veio esse ponto da injustiça, para curar a injustiça, e aí sim, a partir daí ela ia olhar para a questão da crítica, porque enquanto ela não tratar a injustiça, ela não vai conseguir enxergar que o que estão cometendo com ela é uma simples crítica das escolhas que ela fez na vida. E se, enquanto ela não entender a crítica, ela não fortalece as escolhas dela. Ela, antes de chegar na crítica, ela fica presa na injustiça. E quem na vida dela, dos antepassados dela, estava preso na injustiça? Quem foi absorvido, quem foi tirado dos seus direitos? A gente tem aí uma linha enorme de pensamentos que a gente pode ir lá atrás para buscar. Se a gente for até a 4ª geração, a gente vai entender que os escravos foram tirados dos seus direitos de viver na sua terra com as suas famílias e foram arrastados, muitos mortos pelo meio do caminho e outros que sofrem com a perda do outro e diz: por que não fui eu e ao invés dele, porque ele era o rei da tribo. E não tem esse movimento. Então, essa energia da injustiça, ela fica rolando e vai pegar todo mundo. Mas aí você vai me dizer: tá, mas eu agora preciso curar tudo, então não vai dar tempo de eu ser eu. Vai porque você não herda tudo da sua família, você herda uma parte, a parte para a qual você precisa entender e olhar e dar um passo para realizar a sua missão aqui na Terra, que é a transformação de alguma coisa e principalmente a sua própria transformação interna. Por isso que esse vídeo se chama Entendimento e Autorreconhecimento. No segundo caso do segundo homem, Jesus foi muito claro com ele, e essa fala dele eu trouxe para vocês porque seria a forma mais clara para que vocês entendessem esse passo do entendimento de si até o seu autorreconhecimento. E aí o autorreconhecimento do homem é justamente quando ele começa a colocar em prática aquilo que ele tem certeza que existe dentro dele e que ele pode levar e explanar para o outro. Eu espero que esse vídeo de entendimento e autorreconhecimento tenha ficado bem claro para vocês, que eu possa ter ajudado bastante. Se vocês quiserem deixar aqui um comentário, se vocês viveram uma situação parecida e quiserem contar, pode contar aqui, deixa nos comentários, porque com certeza essa situação vai ajudar muita gente que vai vir depois, vai ver os vídeos e tudo mais, ok? Visitem a página, o canal Como Viver Leve e Feliz, e caso vocês queiram participar de um encontro de constelação familiar, liguem 21 99788 0307. Eu, Márcia Pimentel, fico por aqui com muita gratidão. Namastê.